Um show de horrores, o mês de outubro do Halloween chegou e Palmeiras 3, Vasco 0. Vou começar por você, Túlio, que não participou no pré-jogo. Boa noite, meu amigo. Vou te falar, eu estava cantando a pedra dizendo o seguinte, pô, pelo menos a gente nesse estilo Diniz, coragem para jogar, a gente não tinha passado nenhuma vergonha fora de casa recentemente com ele. Tava um time mais combativo, um time mais competitivo, palavra certa, né? E hoje, pô, é até difícil analisar um jogo que com 23 minutos você tá com 3-0. Assim, falar do ataque, falar do meio-campo, falar de disposição tática. Um time que perdeu e os Palmeiras nem suou. Segundo tempo, um segundo tempo de treino, de teste ali para o Palmeiras, sei lá, poupando, tirando o pé. E quando eles chegaram na nossa área, sempre que chegaram com perigo. E aí, Túlio, dá para tirar alguma coisa? Que lições a gente pode tirar desse Palmeiras 3-0? Infelizmente, né? O tabu continua 10 anos sem vencer esses caras, meu amigo. Danda, boa noite, Danilo, Gustavo, Chat. Cara, pois é, né? Vamos para 11 anos, né? Porque não vamos mais enfrentar o Palmeiras. Ano que vem é mais um ano aí nessa fila. Você perguntou sobre lição? Danda, eu acho que lição é que jogador ruim no elenco ele vai jogar, né? Tem isso. Jogador ruim quando você tem no elenco. Cedo ou tarde ele vai jogar. Foi o caso hoje do Lucas Oliveira, que, pô, todo mundo já imaginava que poderia acontecer. Eu entendo que teve gente que até se empolgou com ele, né? Em algum outro jogo aí. Até o Diniz, né? Pois é. Empolgou demais. Não dá para confiar muito, né, cara? Não dá. O foda também do Diniz é isso. Vocês falaram no pré-jogo, né? Que ele é meio desse cara psicólogo que vai tentar tratar do jogador e como vocês bem disseram, né? Porra, não vai tratar no Vasco, né? Vai pro Pinel pra outro lugar aí, meu amigo. Vai levar sua galera pra lá. Mas, poxa, antes do jogo o cenário já era bem difícil, né? Obviamente, se for pegar uma planejada, são 0 pontos, né? É 0 ponto de fato, é 0 ponto aí que a gente ia ter. Mas, pelo que o Vasco vinha demonstrando ao longo do mês de setembro, e com o próprio Diniz, né? Já parecia que a gente pode confiar que a gente vai pelo menos ter um jogo mais competitivo, né, cara? Eu acho que é isso. Mais do que tudo. O que a gente esperava era ter um jogo competitivo, como a gente competiu em outras oportunidades contra times que até superiores do que o próprio elenco do Palmeiras, foi o caso do Flamengo e tudo mais, que são equiparados, mas a gente esperava uma partida pelo menos parecida. Só que aí, amigo, a falta do Barros ali na frente, que era quem estava dando sustento ali, o apoio, né, a zaga, que hoje, com a falta do Cuesta, que já se tornou ali um pilar, né, ao lado do Robert Renan, com pouca amostragem, mas hoje a gente fica vendo a falta que faz um bom jogador ao lado do Robert Renan. E, pô, sem eles a gente voltou a ser a mesma peneira que fomos em outras oportunidades contra times dessa prateleira do futebol brasileiro, que é para ser a nossa, né? No momento ainda, infelizmente, a gente não consegue mais voltar a esse local. Acho que a gente tem que chegar lá o quanto antes. E o gol cedo, Danda, porra, já foi matando ali a alegria de muita gente, só que ao mesmo tempo, quando o Vasco toma o gol, a gente ainda tem um tempo a mais ali, que o Vasco consegue até equilibrar. O próprio Felipe Tiru fala no intervalo, né, que a torcida estava apoiando, mas aí vem o balde d'água fria, acho que é logo depois que o Verratti consegue dar aquele toque que vem o passe do PH, mas no lance seguinte, meu amigo, gol do Palmeiras, e aí com 2-0 no Allianz Parque, nem o psicólogo Diniz poderia recuperar os seus jogadores, em que esse mesmo Diniz conseguiu em outras oportunidades, né, mas hoje ia ser muito difícil mesmo. Exatamente, um jogo para lá de complicado. Gustavo Mel, é difícil, né? A gente encarar esse pós-jogo em que a gente conta nos dedos, sei lá, os lances positivos do Vasco na partida e um Vasco que, sei lá, desde o início não se encontrou, tomou gol, sei lá, com 6 minutos de jogo, 7 minutos de jogo, e depois foi pro zaralho, né, meu amigo? Boa noite. Boa noite aí, minha gente. Cara, quem assistiu a transmissão com a gente já viu a gente sofrendo ali, aquele primeiro tempo, a ficha caindo, o receio de tomar uma goleada histórica, enfim. Porra, caramba, já mastiguei durante todo o segundo tempo ali, já pedindo, já começamos no final já a resenhar. Já estou, Danilo. Uhum.
Na moral, porque, olha, você torcer pro time de Lucas Oliveira... Pô, cara, e sinceramente, cara, porra, caraca, meu amigo Diniz, porra, gente, caramba, cara, você é muito maluco na nossa relação, né, cara? A gente te ama pra valer quando você nos dá as alegrias, pra valer mesmo, e a gente reconhece um trabalho que é diferenciado mesmo, cara. O time joga e você vê a história do Fernando Diniz no futebol é assim, né, cara? Ele bota uns times para jogar, bota uns jogadores para jogar, e aí ele vai e ele sabota a relação, como sempre disse o professor Cláudio, né, cara? Porra, cara, essa história, cara, de, porra, os dogmas de Fernando Diniz e como ele se abraça a eles e ele nega as obviedades para estar abraçado a umas crenças malucas, como é, por exemplo, essa coisa de recuperar jogador. Vou recuperar jogador. Vou pegar aqui o jogador. Muitas vezes é do caralho. Uma das coisas mais maneiras que você vê é ele sendo, porra, fantástico com alguns jogadores que têm qualidade, que conseguem crescer e se desenvolver. Tá aí o Pumita aí. Enfim, esse jogo já a gente não consegue elogiar ninguém, né? Mas vinha sendo o caso do Pumita e tal, não sei o quê. Porra, cara, tantos jogadores que passaram pela mão do Diniz e ele vai lá e consegue dar um rumo, né, cara? E aí me aparece o Lucas Oliveira entrando num jogo que era uma furada do caramba, né? Entrando num jogo, não era o jogo contra o Flamengo, né? O time do Flamengo, porra, bom pra caralho, ataque bom pra caralho e tal, não sei o que e tal. Aí o Lucas Oliveira acaba saindo tudo certo. O Lucas Oliveira corta umas 3 bolinhas ali importantes. Só que, meu irmão, naquele mesmo jogo, deu para ver a complexão física de um zagueiro frágil, que ela nunca deixou de existir. Deu para ver também 2 momentos que o Lucas Oliveira esteve a um ponto. Não ficou óbvio, né, que ele chuta a bola ali em cima, acho que era do Colômbia, Andrés Gomes e tal. Uma outra, ele quase dá um passe errado e tal. Dava para ver que estava aquela situação de uma possibilidade de uma paçoca do Lucas Oliveira, como a gente viu em outros momentos com a camisa do Vasco, acontecendo. E aí, cara, quem quis se enganar, se enganou. E um deles foi o Fernando Diniz, que foi para a coletiva e falou do jogo do Lucas Oliveira e tal, não sei o quê. A gente perde o Carlos Cuesta, tão celebrado por ser um dos elementos fundamentais para melhorar a nossa defesa, e o Fernando Diniz e alguns de nós, a gente entra numa loucura de achar que é um jogador com capacidade para jogar com a camisa do Vasco. E aí é um jogo, meu amigo Danilo, meu amigo Túlio, que, porra, pelo amor de Deus, cara, o Lucas Oliveira é assim uma parada de trapalhões. Cara, no primeiro... Assim, antes de falar dos lances em si, é fundamental falar que não é só o Lucas Oliveira, né? A gente tem 2 alterações para esse jogo do time que vinha jogando. São 2 jogadores apontados de forma, porra, central nos nossos debates, como, porra, se o Vasco vive um bom momento hoje, se o Vasco passou a conseguir os seus resultados com o Fernando Diniz nas últimas rodadas, se o Vasco está no seu melhor momento da época Fernando Diniz, da temporada, talvez dos últimos anos, vamos lá pensar até nesse ponto, era por causa de quem chegou. Chegou o Robert Renan, mas não chegou só o Robert Renan. Chegou o Robert Renan com o colombiano Carlos Cuesta do lado e com o Lucas Barros, o Cauã Barros, sendo o volante que a gente precisava. Para não ser só ele, os zagueiros que chegaram empurraram de volta o Hugo Moura para a posição dele para fazer uma dupla de volância, que é a pegada, que é a ocupação de espaço, que é tudo que a gente vem debatendo, cara. Sai 2 desses, meu amigo, virou a água que a gente estava vendo. O time do Fernando Diniz era uma água na marcação, um espaço danado ali no meio-campo, na proteção da zaga. Não deu outra. Entrou o Tietchan ficou procurando a bola ali na volância, coisa que a gente não vê o Barros fazer em nenhum jogo. Não tem um jogo que você vê o Barros assim, caralho, o Barros tá perdidinho, ó o Barros indo para lá, ó o Barros. Não, cara, o Barros tá sempre ali na pegada, pode errar uma, erra outra, mas tá ali na pegada, tá em cima do lance e tal. Não teve outra, meu amigo. O primeiro gol é um desses, cara. Se você olha o que aconteceu no primeiro gol, o Lucas Oliveira, ele para ali porque ele fica numa dúvida danada, e zagueiro ruim que é, fica meio perdidão, fica numa dúvida danada se ele acompanha o camarada que estava ali, que o PH estava junto, se ele fica para o corte do passe, ou se ele vai pegar o outro camarada que estava passando livre ali no meio campo, do lado de quem dá o passe pro camarada que fez o gol. Fica perdidinho, não consegue cortar a bola,
Lucas Oliveira no BO, volância que não funciona no BO, meu amigo Danilo, uma situação terrível. Segundo gol, eu fiquei impressionado, porque no segundo gol, o zagueiro cai como um saco de batatas, inacreditavelmente, no meio da área, né? Eu falei, Sim. nossa, caiu como um saco de batatas, que ridículo. Só que eu achei que a bola não era dele. Depois eu fui ver o replay, aquele lance era um lance que o Lucas Oliveira deveria cortar a bola. A bola era dele. Ou seja, ele cai como um saco de batata. Se cagou todinho ali. Era cortar a bola. Fosse o Carlos Cuesta ali, fosse o... Porra, quem você quiser, meu amigo, fosse o Ricardo Graça ali, ia cortar aquela bola. O Lucas Oliveira caiu, porque o técnico achou que, não, Lucas Oliveira fez uma parada. Porra, meu irmão, é brincadeira. Aí o terceiro gol é outro baile, depois o Lucas Oliveira... Eu acho que... No segundo tempo também, no gol impedido, no gol anulado. Uma loucura. Eu acho que mostra a fragilidade, né? A fragilidade do elenco, né? Fragilidade do elenco, porque quando um Barros não joga, você tinha opção de quem? Era Tietê voltando de um longo período lesionado, que não estava conseguindo se adaptar, não. No pleno tapetinho, fazer essa né? transição demorou, não é tão rápido, desde o jogo do Botafogo. A gente tem um Cocão que ninguém tem confiança, um Paulinho Paula que infelizmente virou camisa de saudade. E que mais? Thiago Mendes nem relacionado foi. Então, assim, é um elenco curto, olhando a zaga. A gente estava falando aqui, se não é o Lucas Oliveira, recua o Hugo Moura, mas aí o meio-campo fica com mais 2 sem estar jogando, né? E a gente tem Lucas Freitas, que vinha falhando individualmente. E quem mais? Não tem ninguém mais. É Maurício Lemos, que nem relacionado é. Então a gente acompanha um elenco com muitas limitações, com muitas dificuldades, que a gente não pode contar com o banco, especialmente olhando para trás, né? Porque para frente, a gente viu um Colômbia conseguindo criar alguns lances, a gente está tendo um Ryan conseguindo jogar 90 minutos, o próprio Coutinho. Agora, lá para trás, é um Deus nos acuda e a gente torce o quanto antes, mais do que nunca, para que o Cuesta volte. Pelo jeito, contra o Vitória vai ter dificuldade, mas a gente torce para que o Vasco seja protegido. E até para que, né, Túlio, pensando numa momento invenções do dinizismo que aparecem, né? Dele não inventar um Nuno no meio-campo, no volante, e você, por não conseguir recuar o Hugo Moura para ter o lugar do Cuesta, você tem um time ofensivo em São Januário, porque em São Januário a gente vai ter que jogar para frente, e a gente sabe muito bem, o Vitória perdeu de 3-1 do Grêmio, mas fez um jogo bem complicado contra o Grêmio só conseguiu deslanchar na reta final da partida. E a nossa querida Janaik, sempre presente aqui 7 meses. Obrigado, Janaik. Por que o lixeira no Vasco? Se está sobrando dinheiro, passa os meus dados bancários. É o Vaspix ao contrário, né, Janaik? Que vergonha esse Diniz orgulhoso. Amigos, Barros e Cuesta são os caras. É isso, Janaik. Eu acho que hoje a gente percebe que um elenco que tem dificuldades, talvez lá da parte de trás. E também, né, o Túlio, quero ouvir você. Aí, nesse momento, o Marcos Cunha se torna membro. Obrigado, Marcos. Sobre a parte ofensiva, porque a gente tem um DVD que mal tocou na bola, né? Sim, eu vejo a galera reclamando do Verratti e tá certo, o Verratti não tá ajudando, não tá conseguindo colocar a bola lá dentro também. Mas o DVD, quando entra, hoje foi mais um jogo que eu brinquei com o Mineiro na reta final. Mineiro, você quase não falou o nome do DVD. Pois é, eu acho que o DVD, né, é tipo ou melhor, o Verratti, né, por exemplo. Vamos focar no Verratti quando a gente vai pensar em substituição para ele. Porque o Verratti hoje até conseguiu deixar o Ryan na cara do gol, né, com passe de calcanhar, cara, que é uma parada que a gente não espera muito dele. Só que, ao mesmo tempo, acho que foi até o Juninho que falou durante a transmissão da Rádio Expresso, que, vai fazer o quê? E o time sem o Verratti também, entendeu?
não muda muita coisa, justamente porque a parte técnica dos jogadores não vai entregar o que a gente espera de alguém que deveria substituir o Verratti para, pelo menos, disputar a vaga com ele. Pelo contrário, tem sido de forma constrangedora a forma que o DVD tem entrado nas últimas partidas, né? Não à toa rolou a CPI aí do Ibovasco aí na PEC da blindagem aí do DVD. Mas eu acho que para além disso aí também, Danda, o ataque do Vasco hoje ficou devendo. O próprio Nuno, né? Não conseguiu. Tava meio cansado. Talvez a pior partida do Nuno, hein? Tava mal, cara, o Nuno. Acho que só o Coutinho ali tava conseguindo ainda tentar alguns lances, a bola chegava no pé dele, ainda clareava alguma coisa. O próprio Ryan perdeu o gol também e tudo mais. E defensivamente, alguns jogadores que a gente estava elogiando, que é o caso do Puma, hoje já ficou aquela loucura, né? Voltou. Puma, que estava de negro improvisado, pelo jeito voltou a ser branco, estudante de escola católica, né? Não conseguiu mais. Hoje foi o contrário, foi jogar lá no Palmeiras, aí ficou no estilo palmeirense mesmo. Mas, porra, não tem condição. Ele, hoje de novo, né, Dando e Gustavo, vocês lembram que ele, nas últimas 2 partidas, ele tentou virar a bola e deu nos peitos do jogador do Bahia, deu nos peitos do jogador do Cruzeiro. Hoje, de novo, ele quase faz a mesma coisa, cara. Eu acho que em algum momento ele vai dar um gol assim. Mas, pro próprio Diniz, né, cara, falar que vai recuperar o Lucas Oliveira, vai recuperar o Lucas Oliveira de quê? Porque para você recuperar um jogador, o jogador já tem que ter sido bom em algum momento na carreira. Ter feito alguma coisa para você conseguir recuperar, nem que seja a autoestima dele. Mas o cara, porra, você vai recuperar ou vai lançar ele ainda, né? Porque até agora ninguém viu o Lucas Oliveira jogar. Mas a fragilidade do elenco, meu amigo, principalmente na parte ofensiva hoje, quando a gente pensa em um substituto para o Verratti, isso a gente tem batido na tecla mais de um ano, né? Já são 3 janelas dessa gestão e os caras simplesmente não conseguem ninguém para sequer conseguirem, sei lá, porra, vai disputar uma vaga. O caso que a gente brincava com o Alexandre e Elton, né, em 2012, que volta e meia, um era titular, outro era titular, porque, cara, um não fazia gol num jogo, o outro entrava e fazia gol, porra, próximo jogo dá chance ao outro, e vai assim, vai assim. Com o Verratti, que além de tudo é capitão, fica muito difícil você ficar tirando ele. Hoje ele ficou meio chateado, mas eu nem acho que foi por causa da substituição, acho que é no conjunto geral da obra, né? A gente, porra, tem ele que não tá marcando gol, já é o 5º jogo, já sem fazer, o 6º, né, na verdade, hoje. Acho que entrou para o 6º jogo. 6º, né? Então, 6 jogos sem fazer gol. A torcida pegando no pé. Sim, sim. Faz a conta aí sem pênalti, meu amigo, que vai dar aí é mais de 2 meses. E aí piora, aí já vai para antes de agosto, talvez, meados de agosto até. Só que, poxa, o DVD entra, não consegue fazer nada. O nosso Andrés Gomes teve aquela chancezinha, pelo menos diminuir, né? Pelo menos para a gente não ficar zerado no saldo de gol, né? Que o Vasco agora voltou a ter 0 no saldo de gol. Nosso saldo de gol, que até 2 horas atrás era de 3, né? Em 20 minutos, 24 minutos, o Palmeiras conseguiu colocar ele para 0. Mas, enfim, o ataque do Vasco nada funcionou. Eu quero ver o que é que o Diniz vai falar, né? Porque também uma coisa é a gente ficar aqui falando do Barros e a falta do Barros e do Carlos Cuesta, mas eu esperava que esse time aí conseguisse fazer algo a mais, pelo menos, do que não essa pataquada que, pô, todo mundo tava torcendo pro jogo acabar quando deu 30 minutos do primeiro tempo, né? Tava aquela coisa que ninguém aguentava mais. Porra, mas foi o que mais aí nesse jogo? E o Coutinho ainda jogou os 90 minutos, né? Vai fazer o quê? Pra quê? Esse lado pragmático, Túlio, em cima do Diniz, não existe, né? E acho que também a gente não teve tantas chances de marcar, mas o Túlio tá certo. O Vasco também desperdiçou oportunidade até para não fazer um vexame maior, né? Um golzinho de honra, pelo menos. Segundo tempo, teve a bola do Coutinho, teve o Colômbia. Um azar desgraçado também. A bola bate no Everton, sobra na cabeça do Ryan e vai para fora, né? Tudo errado nessa partida de hoje e pouca coisa de se tirar, né? Porque, assim, era um Vasco que eu comentava, competitivo, aguerrido, e hoje a gente não viu isso, né? Especialmente contra um Palmeiras, que é um time lá de cima da tabela, que se você não jogar, o Vasco com certeza, né, amigos? Brincadeiras do cara a cara à parte, tem um rendimento abaixo do que o Palmeiras no campeonato. Então, se o Vasco não jogar ligado 100%, a chance de sair atrás, de tomar primeiro gol, é grande. Agora, do jeito que o Vasco entrou, olhando o Palmeiras, vendo o Palmeiras trocar passe, aí complica bastante. Ô, Gustavo Mel, aquele momento de ver a coisa, o si, né?
Se você pudesse, óbvio, além do Lucas Oliveira, daria para entrar de outra forma nesse jogo? Ou, cara, o time desde o início já mostrou que não estava concentrado, ligado o suficiente para essa partida? Só destacando, tá, gente, os placares dos jogos que começaram com a gente. Mirassol 1, Bragantino 1, e Sport 2, Fluminense 2. O Sport fez o gol nos acréscimos. E faltando 5 minutos para acabar, o Corinthians vai vencendo o Internacional lá em Porto Alegre. Antes que nada, informação aqui. Chegou a direção do Expresso, mandou aqui. Vou ler aqui. O Everton, Giai, Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal, Veiga, Andréas, Flaco Lopes, Felipe Anderson e na frente, Tigrinho. Esse é o cara a cara atualizado aí de Vasco e Palmeiras, só para a gente corrigir aí a fake news que a gente passou ontem e tá aí feito o registro. E, enfim, não é nem o si, né, Danilo? A gente falou isso antes do jogo, né, cara? Bom, pelo menos parte de nós apontou. Eu achei estranho. Eu vou dar a minha opinião para jogar a bola para vocês. É muito fácil, como eu disse, falar depois Inês é morta. Mas eu nunca pensei que o Tietê ganharia essa titularidade tão de primeira, assim. Um jogador que está em transição, que, porra, que precisa ganhar um ritmo. Eu juro, assim, eu pensei na cabeça, ele vai de Cocão. Ele vai de Cocão, vai repetir, como ele apostou com o Lucas Oliveira, ele vai apostar no Cocão. Eu nunca colocaria o Tietê, assim. E poderia ser dado uma merda, porque o Cocão não tá jogando porra nenhuma também. Então, assim, por isso que eu digo, as opções são muito frágeis, né, Gustavo? No gramado artificial, desculpa, só para complementar, né? Que Tem o Tietê isso, voltando numa dessa, né, cara? A gente falava acho que a questão da entrada do Tietê, a gente destacou, né? Pô, tá voltando de lesão, né? Então, qual vai ser a questão do ritmo e o receio de uma nova lesão do Tietê, né? E já destacando, evidentemente, que o time com o Tietê é outro porque não tem a mínima condição em termos de combate, de ocupação de espaço ali na transição defensiva e tudo mais entre Tietê e Cauã Barros, né? O garoto Barros é titular absoluto desse time e que Fernando Diniz não me invente, entendo o garoto Barros e o Hugo Moura, não me invente jamais de não colocar essa dupla de volância que nos deu tanta caramba, que mudou o time nos últimos jogos e que a gente tanto elogiou. Porque a gente conhece o treinador que a gente tem, para o lado muito bom e para o lado que nos irrita profundamente, e a gente sabe que algumas coisas ele pode encasquetar, a gente sabe como ele sempre privilegia o ataque, ele olha para o ataque, então dá um medo danado dele não ter entendido, depois dos últimos jogos, que essa dupla de volantes é titular absoluta e incontestável. A menos que uma situação para você evitar o Lucas Oliveira de qualquer jeito, tenha que botar o Hugo Moura lá atrás, e aí é um problema do elenco curto, das contratações de Felipe Pedrinho, e aí beleza, a gente pode até fazer esse debate. Mas a gente falava do Tietê como uma dúvida, mas aí eu acho que até é algo mais difícil para o Fernando Diniz, né? Porque, confesso, se você tem o Cocão, que está tão mal na temporada, e muito mal na temporada, e você tem o Tietê voltando, eu acho que eu iria de Tietê como ele. E uma terceira opção, Paulinho Paula, né? Você não... A não opção Paulinho Paula, né? O camisa de saudades, como você bem colocou, né? Sei lá, o garoto Helder, mas, porra, aí tu vai puxar um garoto para botar nessa furada, tu vai passar na fila, enfim... Acho que a entrada do Tietê hoje, ele tendo condições, e ficou claro que contestáveis condições no sentido de ritmo de jogo, né? Não é um bom jogo do Tietê, fica perdidinho na marcação e ofensivamente não consegue participar como poderia se esperar, talvez. O mais fácil era na zaga, né, Dani? O mais fácil era na zaga, né? Vi algumas pessoas durante a transmissão e hoje, e agora também no pós-jogo, aqui no chat, falando: mas ia botar quem? Ia botar, meu amigo, qualquer um, menos o Lucas Oliveira, maluco. O Lucas Oliveira é uma situação Maurício Leismo. É uma situação... Obrigado, meu camarada. Quer ir embora? Teve proposta do Sport.
e o Alecrim Dourado não quis ir. Então meu amigo, ó, muito obrigado aí. Treinem separado ali, ó. Tá vendo ali aquele campo ali, o campo 3 do CT Moacir Barbosa? Que tá ali o Maurício Lesmo, o Jean Davi, sei lá mais quem? É ali que você vai treinar, meu amigo. E, não, mas assim parece só um chilique de torcedor. Não, pô, você... Porra, entorta o Lucas Freitas ali com o Robert Renan. Não vai ser a primeira vez, não seria a primeira vez. Fizemos isso aí outro dia. Você, porra, maluco, e vai com o Cocão que seja, todo mundo que acompanha aqui sabe o quão críticos temos sido de uma temporada bizonha do Cocão. Meu amigo, o Cocão fora de rotação, bizonho, horroroso, não é tão desesperador como o Lucas Oliveira. Depois desse jogo, então, fica mais claro, né, cara? São 4 gols, um deles anulado, que tem Lucas Oliveira sendo um zagueirinho fraquíssimo no BO, né, cara? É uma parada assim, cara, era muito fácil pro Diniz fazer isso. Mas é como eu disse, pô, tem essa parada... E eu acho também, passa além do Diniz, né, Gustavo? Desculpa te interromper. Passa também pela formação de um elenco que o Lucas Oliveira sobrou, né? O Lucas Oliveira. Isso que você falou do Jean Davi, do Maurício Lemos, o Vasco não se dá o direito de deixar o Lucas Oliveira de lado, porque ele vendeu o Luiz Gustavo, emprestou o Lincoln, estou pensando nos garotos, tá? O Maurício Lemos, que o cartão de visita dele no Brasileiro, que eu me venho à memória, é aquele jogo terrível do Mirassol. E claramente, para você ver, para o Lucas Oliveira ganhar na corrida do Maurício Lemos, é que a situação deve estar brabo lá. Então, assim, é a balsa, como é que é? A catamarã Jumbuquete com a barca lá, eu esqueci o nome, para Niterói, para Ilha do Governador, Jacacareco, porque, porra, não tem como. Então, assim, mais do que a recuperação do Lucas Oliveira, seria a mesma coisa da gente não contratar o Colombinha, o Andrés, e a gente fala, Jean Davi, como o Colombinha machucou e o Ryan está suspenso, é você, Jean Davi, que vai jogar contra o Palmeiras, entendeu? É um pique esse, assim. Mas o Jean Davi é um bom rapaz, né? Um cara de grupo. E, repito aqui, o Lucas Oliveira... Ser humano! O Lucas Oliveira entrou contra o Flamengo e foi um jogo que ele pode ter tido participações importantes, mas também falhou naquele lance. Não foi um jogo perfeito. Não foi assim, caraca, a gente descobriu um zagueiro aqui que ninguém estava vendo. E a impressão que deu é que ele entrou de novo na rotação de uma defesa frágil. E o Lucas Oliveira faz parte desse componente, dessa formação de um elenco frágil. E aí, bota... E ali, Danda, fala, meu amigo. Ele, quando entra naquele jogo contra o Flamengo, ele entra num time que estava até confortável também, né? Existe também esse fato de o time estar confortável, estar seguro quanto ao seu jogo naquele momento. O cara entra, vai tentar entrar naquela rotação. Agora, no primeiro lance que o Palmeiras tem a oportunidade, o cara desmonta daquele jeito, como é que o time também vai reagir, né? É aquela velha história. Então, entra da forma que começou e termina da mesma forma. Exato. Então, assim, não é uma questão do mérito do Lucas Oliveira, e repito, a gente está falando de futebol, não da pessoa, etc. A gente está falando de um jogador que sobrou, e o Vasco não conseguiu, tendo 2 meses de janela aberta, contratar 3 zagueiros. Lembra quando a gente falava, o Vasco tem que trazer 3 zagueiros, então? Porque o João Vitor vai sair, o Lucas Oliveira tá para ir para o Sport ou para o Atlético Paranaense, não tem condição, então tem que ser 3 zagueiros, tem que ser 2 titulares, lembra? 2 titulares e 1 reserva. E o Vasco não trouxe 3 zagueiros, o Vasco trouxe 2. E a gente reaproveita um Lucas Freitas e um Lucas Oliveira. Lembrando, a gente não tem nenhum jogador da base podendo ser um Minete, um Elder aí que a galera tá falando, que eu nem estou dizendo, que eu nem botaria um zagueiro, eu não acho justo com o Lincoln. Lincoln, entra aí! O Lincoln tá no Volta Redonda, eu sei. O outro eu tô falando isso. Bahia, né? Justo. Não, que a galera fala, não, mas o garoto vai jogar bem e tal. Eu não acho justo, mas eu tô falando, mostra incompetência na formação de um elenco que você precisa depender de Lucas Oliveira e Lucas Freitas, que falha também. Então, assim, é muito grave, né? É uma formação de um elenco que prejudica. Mas eu acho,
para não ficar apenas no alvo Lucas Oliveira, que provavelmente vai ganhar aí o bagre do dia, eu acho que a defesa toda foi mal, né? O Túlio foi bem, o Puma foi mal, PH também, apesar de lances ofensivos, defensivamente também falhou, o Tietê, Hugo Moura, assim, é um time que o Nuno, né? O Nuno que hoje talvez tenha feito a sua pior partida. Você acha que no ataque, Túlio, faltou? Ou foi assim, foi um amasso do Palmeiras e aquele lance meio que... não deu. Porque o Vasco no início, vou lá no início, antes de tomar 3 gols, que foi quase no início, 20 minutos, tava 24 conseguindo. minutos. O Palmeiras não tava... Assim, é óbvio que o Palmeiras foi uma avalanche com o nosso setor defensivo, mas a gente atacando, eu vi um Ryan, eu vi uma ultrapassagem do PH, eu vi um Coutinho trabalhando a bola. Não foi o terrorismo, óbvio. Depois tudo foi pro zaralho, né? Mas teve aquela bola do Verratti. Não tava tão ruim assim o bicho. Eu fui até olhar aqui o volume de jogo no SofaScore. Após o gol do Palmeiras, é Vasco. Entre os gols, né? Entre os 2 gols, entre o primeiro e o segundo gol, o Palmeiras não tem uma saidinha. O problema, meu amigo, aqui foi 10 minutos, né? Entre isso aí. E aí... Final de jogo, 7-0 Palmeiras, mas entre os gols, né, Túlio? Olha... Entre o gol 1 e o gol 2, meu amigo, olha o Vascão lá. Eu acho que foi nesse momento, ou foi no segundo, que o Verratti dá um passo o de calcanhar pro Ryan, que ele sai na cara do gol. Que foi tão foi rápido. Esse foi no primeiro. Ainda tava um gol, né? Ainda tava 1-0, né? Talvez ali, se o Ryan consegue. Eu acho que o Ryan adianta um pouco mais e o Everton chega. Mas, porra, meu irmão, é complicado demais a gente ter... Cara, foi literalmente isso que o Vasco teve, assim, cara. A gente teve 10 minutos de, será que vai dar? Foi como o Tihu falou, que a galera tava acreditando. Quando toma o gol, meu amigo, acho que nem o mais dos otimistas iria imaginar, vai recuperar esse jogo aí. Como é que vai, porra? Acho que todo mundo já tava pensando no pior, né? Primeiro, vamos torcer pra não tomar goleada e vamos poupar nossos jogadores, porque domingo tem jogo que a gente ainda tem capacidade de ganhar 3 pontos, cara. Para quem não conhece o Bovasco, aqui é a Bolsa de Valores dos jogos, dos treinadores e dos jogadores do Vasco. A cada jogo a gente avalia os jogadores, a comissão técnica, no caso o técnico, e aí, um jogo bom, ele aumenta um pouquinho, um jogo ruim, ele baixa um pouquinho, um jogo estável, ele mantém, e aí vai se formando a Bolsa de Valores do Ibovasco, que tem um site próprio para você brincar, para você acompanhar, é ibovasco.com.br, vai lá, faça boa e dá essa moral para o Expresso. E é bem legal a brincadeira e é um quadro que mais cresce no Brasil. Vamos ver como é que ficou essa situação. A gente ainda tem Léo Jardim, deixa eu atualizar aqui, Léo Jardim como líder do Ibovasco, jogador mais valorizado, Ryan em sequência, Paulo Henrique, apesar da queda, está logo depois, Nuno Moreira, Tietê e Cauã Barros em seguida, Verratti, DVD, Carlos Costas, Felipe Coutinho, que sofreu muito com os momentos em que a gente criticava bastante ele, né? Não sem razão, Hugo Moura, Diniz, esses são os principais jogadores do Vasco, Robert Renan por ali também, enfim, com uma amostragem pequena. Eu vou trazer a média do time aqui, desmarco todo mundo para a gente ver a média do time, como cai hoje. Vamos dar uma olhada como é que fica aqui, tanto no ranking dos avaliados, o Tietê segue líder desse ranking, Ryan, DVD, Léo Jardim, a CPI do DVD ainda está em curso, Léo Jardim, Felipe Coutinho, Jair, Nuno Moreira, Paulo Henrique, Hugo Moura, esses são os jogadores melhor avaliados do Vasco, os 9 jogadores melhor avaliados do Vasco, o 10º é o Puma Rodrigues, o Verratti já é o 11º, viu? Já está fora do top 10 o Verratti dos melhores avaliados. Para vocês que dizem que esse é o canal que defende, tá aí, ó. E entre as melhores partidas, vamos ver em que lugar ficou, né? Segue sendo Santos, Botafogo, Fortaleza e Cruzeiro as melhores avaliadas, a do São Paulo logo atrás. E vamos ver aonde que entra essa do Palmeiras. Olha só. Porto Cabejo, a última. Independente Del Valle, a outra vergonha, a penúltima. Corinthians, aquela vergonha do 3-0 com o Carille,
logo em seguida. Juventude, aquele, meu irmão, Master Trash de Fernando Diniz. Palmeiras aparece logo em seguida à frente de Mirassol e Vitória. Vitória, eu acho que a gente deu uma aliviada para esse jogo com o Vitória, era para estar um pouquinho mais abaixo, né? Mas enfim. É isso, meu povo. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.